O que são ectoparasitas? São artrópodes que entram em contato com a pele do hospedeiro e podem ser insetos como pulga, piolho, moscas, carrapatos e os ácaros que causam a famosa sarna. Ectoparasitas no homem. Nós temos a escabiose, que é a sarna humana, causada pelo ácaro Sarcópodes scabiei var. Hominis, e o contato físico é a única via de transmissão de importância epidemiológica. E sobre a resposta imunológica do hospedeiro, há um aumento na sequenciação e na caracterização dos antígenos que são responsáveis pelas reações de hipersensibilidade. Temos também a pediculose, que é a infestação do parasita Pediculum humanus, o piolho nos cabelos. Sua transmissão ocorre pelo contato direto ou pelo uso de chapéus, escovas, pentes de cabelo e até mesmo roupas compartilhadas. A pediculose pode causar alguns sintomas, sendo a principal a coceira intensa, que é desencadeada por substâncias anestésicas e anticoagulantes que são liberadas pela saliva do parasita. E isso faz com que o sangue não coagule no intestino do piolho. A tungíase é uma ectoparasitose causada por pulgas das espécies Tunga penetrans e sua transmissão ocorre quando a pessoa pisa em um solo, na maioria das vezes arenoso, sem proteção nos pés. A tungíase, então, é uma infecção bacteriana secundária e ocasiona o tétano, podendo ser uma complicação grave, já que a pulga deixa uma abertura na pele que facilita a infecção. E por último, a miase, que são moscas pertencentes à ordem Diptera da classe Insecta. Essas moscas normalmente pousam em feridas abertas, deixando seus ovos, e esses ovos, após 3 a 5 dias, oclodem, que faz com que nasçam as larvas. Hoje eu vou falar sobre resposta imunológica. As respostas imunológicas nada mais são que uma defesa contra micro-organismos, que a gente reconhece como corpos estranhos e patogênicos, né? E essa resposta imunológica pode ser em vírus, bactérias, protozoários e, no caso na aula de hoje, sobre ectoparasitas. Esses ectoparasitas são micro-organismos que eles ficam na nossa pele, na parte externa, e eles podem ser piolhos, carrapatos e ácaros. Esses ectoparasitas eles vão desencadear uma resposta imunológica que a gente vai chamar de hipersensibilidade. A hipersensibilidade é uma resposta imunológica que o nosso corpo tem em excesso, né? No caso, a gente vai falar mais precisamente da hipersensibilidade do tipo 1, né? Existe 4 tipos de hipersensibilidade: tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Hoje a gente vai focar na tipo 1. A hipersensibilidade do tipo 1, a gente vai ter um processo que a gente chama de sensibilização. Esse processo de sensibilização ocorre quando o homem ele tem contato com um corpo estranho, que a gente vai chamar de alérgeno. Esse alérgeno, ele entra em contato com o nosso corpo, desencadeia uma resposta imunológica, que a gente vai chamar de sensibilização. Como ocorre essa sensibilização? Primeiro, esse alérgeno ele vai ser apresentado para os linfócitos TCD4. Daí vocês me perguntam, quem que vai apresentar? O linfócito B. O linfócito B é um APC, é uma célula apresentadora de antígeno. Então ele vai apresentar esse alérgeno para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4 vai reconhecer e ele vai se transformar em linfócito TH2. Ele vai se diferenciar em TH2. Quando ele se diferencia em TH2, ele começa a produzir a interleucina IL-4. Ela vai realizar uma maturação nos linfócitos B e eles vão produzir a IgE. Essa IgE ela vai ser liberada e vai ser ligada nos mastócitos. Como que ocorre isso? O mastócito, na sua membrana, ele tem receptores, onde esses IgE vão se ligar e vai ocorrer de fato a sensibilização. Então o indivíduo ele vai entrar em contato com o alérgeno, vai ter a apresentação do antígeno,
vai ter a criação do IgE e esse IgE vai se ligar aos nossos mastócitos. Então aqui já tem a fase de sensibilização. No caso, quando o indivíduo ele é novamente exposto ao alérgeno, a gente vai ter uma ativação desses mastócitos. Essa ativação nada mais é que a ligação do alérgeno com o IgE. Então, essa ligação vai ocorrer na segunda exposição com o alérgeno e aí a gente vai ter a ativação. Essa ativação ela vai liberar histamina, né, e outros agentes inflamatórios. Quando eles têm essa ativação, os mastócitos eles desgranulam, ele faz a desgranulação dos mastócitos e a gente tem a liberação de histamina e substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias elas causam vermelhidão, coceira e lesões cutâneas. No caso de ectoparasitose, a gente vai ver que na escabiose, que é uma ectoparasitose, a gente tem uns sinais vermelhos na pele, tem coceira e tem também manchas vermelhas na pele. Isso tudo é mediado pelas substâncias inflamatórias e pela histamina. Bactéria intracelular. Desenvolve no interior do núcleo e do citoplasma da célula. Ela replica dentro da célula, esconde-se dos anticorpos que apresenta resistência contra a degradação dos fagócitos. Mecanismo de invasão. Ele é a inibição da formação do fagolissomo. Liberação de espécies reativas de O2, óxido nítrico e enzimas. Imunidade inata. É representado por dois receptores, o macrófago e o NK. O macrófago ele pede ajuda para o NK, liberando o IL-12. O NK, para ajudar o macrófago, ele ativa a liberação do INFG. Imunidade adaptativa. É representado por dois tipos de resposta imune, o TCD4 e o TCD8. O TCD4 é quem orquestra a nossa imunidade. Ele irá ativar o linfócito colaborador, que é a resposta imune contra a bactéria intracelular. Ele irá ativar o TH1, que irá, nessa ativação, ele irá ajudar o macrófago, liberando o INFG. O TCD8, ele vai iludir a apoptose, que irá ativar o linfócito citotóxico, que é a apresentação dos antígenos pela célula. Após isso, ele irá apresentar um antígeno na classe 1, que é representado pelo MHC, que irá induzir a morte da célula. Bactérias extracelulares. Essas bactérias são englobadas por macrófagos, que estimulam as células TH1 através da expressão do antígeno MHC2 e, secundariamente, as células TH2, com a expressão do antígeno MHC1. A ativação da TCD4 libera a interferograma, diminuindo o pH do interior do macrófago, com o aumento do óxido nítrico intracelular, ocorrendo a destruição da bactéria. Caso o macrófago não consiga fagocitar totalmente o patógeno, as células citotóxicas agem destruindo esses macrófagos.
parte do reino fungi. Podem ser macro ou microscópicos, uni ou pluricelulares. Fungos são seres dispersos no ambiente. Embora sejam estimados em 250 mil espécies, menos de 150 são apontados como patógeno aos seres humanos. As portas de entrada do hospedeiro são as vias aéreas superiores e também a quebra na barreira epidérmica, como cortes. Pacientes com AIDS, grávidas ou que são submetidos ao tratamento de câncer são os principais grupos que são infectados. As respostas imunes aos fungos são TH1, TH2 e TH17, sendo o TH1 e o TH17 as principais. Os macrófagos são capazes de destruir os fungos a partir do óxido nítrico. Quando ultrapassam a primeira camada, os neutrófilos entram em ação por conta da produção de IFN-gama, que é importante para a resposta contra fungos. O TH1 será responsável pela liberação do TCD4, IFN-gama, TFN-alfa, IL-2 e IL-12. Essas citocinas ativam os macrófagos e neutrófilos, potencializando assim a ação dessas células. O TH2 será responsável pela produção de anticorpos, porém a destruição dos fungos não será muito eficiente. Pacientes imunossuprimidos têm a deficiência do linfócito TCD4. Com isso, não há produção de IFN-gama o suficiente. Consequentemente, não há produção de macrófagos o suficiente também, afetando assim a resposta imune contra fungos. Como exemplo, temos a Candida albicans, provocado quando temos uma queda na resposta imune e aumento de alguns hormônios como o estrogênio, que ocorre na gravidez, causando assim infecções orais e vaginais nos seres humanos. Vamos falar um pouquinho sobre a resposta imune dos vermes. Aqui na imagem mostra como o indivíduo foi infectado. Geralmente, essas infecções são crônicas devido à fraca imunidade inata. Aqui na imunidade inata, os vermes ativam mecanismos diferentes, porque eles são muito grandes para ser fagocitados. Além disso, possuem tegumentos espessos que podem tornar resistentes às substâncias. Já a imunidade adaptativa, ela será mais importante. O que acontece é que essas infecções por eumintos são infecções crônicas, então os eumintos ficam por grande quantidade de tempo no organismo dos indivíduos. A principal defesa contra os eumintos é mediada por linfócito TH2, resultando na produção de IgE e ativação do eosinófilos. A IL-4 estimula a produção de anticorpos IgE e IL-5, a ativação e desenvolvimento do eosinófilos e do mastócitos. Os eosinófilos produzem enzimas oxidativas e hidrolíticas, que são tóxicas para os parasitas. A resposta imune contra eumintos é composta por mecanismos humorais e celulares. O anticorpos atua naquela localização da mucosa do trato digestivo. A resposta clínica e patológica são similares às reações de hipersensibilidade tipo 1 com a hemoglobina IgE. Os eumintos são classificados em 3 grandes grupos denominados filos, que são nemateumintos, que são os vermes que apresentam corpo cilíndrico, os plateumintos, que são vermes com corpo achatado, e os neolídeos, que não são considerados parasitas. E alguns exames laboratoriais para detectar são método direto, sedimentação, método de Cato-Cartes e exame parasitológico de fezes. Intracelular. Não possuem célula e não têm metabolismo. Não são considerados seres vivos porque não possuem uma estrutura celular e necessitam de outras células para se reproduzir. E possuem material genético, DNA e o RNA.
envolvidas em uma cápsula de proteínas denominada capsídeo, podem ser envelopadas ou não. Esses envelopes são resíduos de membranas plasmáticas de células hospedeiras que foram parasitadas formando lipídios e proteínas. Variedade dos vírus e suas características. Adenovírus, que contém DNA, características encontradas em vírus de doenças respiratórias. E os retrovírus, que contêm RNA, são vírus, como exemplo, encontrados no HIV. Induz a produção de proteínas conhecida como interferons. Interfere com a replicação dos vírus em tecidos não infectados. Os interferons ativam também as células NK, atacando as células infectadas por vírus e liberando ocitocinas. Os vírus podem ser impedidos de entrar em umas células por anticorpos neutralizantes, cuja produção é realizada pelas células TH2 e, ao adentrarem dentro das células, são combatidas por células T citotóxicas, vírus específicos, as quais reconhecem e matam as células infectadas. De maneira geral, estes linfócitos T causam ativação de outros tipos celulares que serão as efetoras da imunidade. Dois tipos de imunidade. A imunidade celular, que é aquela que é transferida por células de sistema imune, mas não é transferida pelo soro. A imunidade humoral é aquela que é transferida pelo soro. Exames laboratoriais para detectar o vírus. Geralmente são usados, encaminhados, hemogramas, exame de urinas ou sangue, marcadores inflamatórios como PCR, VHS, dosagem de anticorpos, etc. Aqui dos protozoários, tendo sua vida extracelular e a sua vida intracelular. Quando ele está em um ambiente extracelular, teremos a ação dos anticorpos IgM e IgG. Eles podem estar ativando o sistema complemento, aqui em cima, e também pode estar fazendo a neutralização, e também o trabalho da opsonização. Só que aqui na neutralização, pode ser ou não pode ser eficiente, porque o protozoário ele teve que viver dentro da célula. Então, se um anticorpo opsonizar um protozoário ou tentar grudar na camada, ele pode tentar a opsonização. O que vai acontecer? Vai vir um fagócito, né, e vai engolir o protozoário. E é tudo que o protozoário quer, né? Que no caso é ir para dentro da célula, quer ser fagocitado. Porém, tudo isso é ativado, só que ele não tem uma boa eficiência. Então, quando o protozoário está no ambiente extracelular, é isso que acontece. No ambiente intracelular, o protozoário chegou, foi fagocitado e ele está dentro da célula pelo mecanismo de fagocitose. E o que acontece? Essa fagocitose pode ser feita pela célula dendrítica. Lembrando que a célula dendrítica é o nosso leucócito, que é o principal apresentador de antígeno através do MHC de classe 2, como também pode rolar fagocitose por macrófago. E o macrófago vai apresentar o antígeno através do MHC de classe 1. Se ele mostrar esse antígeno através do MHC de classe 1, ele morre, o macrófago morre, ele está mostrando que ele está infectado. E quem é que vai matar esse macrófago aí? Vai ser o T citotóxico. Já na célula dendrítica, a célula dendrítica foi lá, fez a fagocitose, mostrou o antígeno MHC de classe 2. Para quem que ele vai apresentar esse antígeno? Vai apresentar para o linfócito T naive. E a partir daí, a imunidade específica começa a ser ativada. O linfócito T naive ativado pode fazer uma diferenciação entre helper 2 e T helper 1. O linfócito T naive, que faz diferenciação entre helper 2, ele vai ser induzido a uma síntese de linfócito B. E o que o linfócito B faz? Libera anticorpo, entre eles IgM e IgG. E quando o macrófago e a célula dendrítica fizeram a fagocitose do protozoário, automaticamente eles começam a liberar essa interleucina 12. Essa interleucina 12 vai ativar quem? Vai ativar
T-helper-1 e vai ativar a célula NK. E o que ocorre quando o T-helper-1 e NK são ativadas pela interleucina 12? Qual a citocina que eles vão liberar? Vão liberar interferon gama. E o que o interferon gama faz? Ele ativa o macrófago, onde consegue controlar essa reprodução dentro da célula. Assim, ele consegue liberar esses radicais livres de enzimas lisossomais aqui no protozoário, onde ele consegue aniquilar esse protozoário.